Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo, vamos falar sobre conto. Olá, Ronaldo, tudo bem aí? Vamos junto conhecer um conto? Vem comigo! Então, o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos localizar trechos do conto para ler e interpretar. Vamos localizar as informações explícitas, vamos refletir sobre os aspectos mais importantes do comportamento humano, da vida em sociedade. E também dialogar sobre um texto literário, inferindo o quê? O sentido de uma palavra ou expressão, bem como de uma informação implícita. E identificar elementos que constroem a narrativa. Então, apresento para vocês A Causa Secreta de Machado de Assis. Então, essa capa do domínio público, E eu peguei aqui a página do Baixe Livros. Fica a dica para você que adora ler, acessa o Baixe Livros e veja as obras clássicas que tem aí do nosso conteúdo, Você vai se admirar com a quantidade de obras disponíveis. Claro que você já deve ter lido Machado de Assis, E um autor que tem o quê? Ele se notabilizou no realismo brasileiro. E um dos seus famosos contos é justamente A Causa Secreta. Qual será o segredo desse conto? Vamos ver? O conto é uma narrativa curta. Então, romance, conto, crônica. O conto é um pouco maior do que a crônica, A crônica, inclusive, tem a característica de ser diária e tal, uma situação cotidiana. E o conto é mais curto que o romance e tem os elementos da narrativa. Então, nessa narrativa curta, ele vai envolver um conflito. E esse conflito a gente já sabe que vai aparecer no clímax, que é o momento de maior tensão, Então, abriu a porta. Do que abriu a porta, o que vai acontecer? Vai entrar, vai sair, Isso é um clímax, Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente também poucos personagens, um espaço, um cenário limitados e um recorte temporal reduzido. Machado de Assis. Está aqui o nosso Machado, Vamos colocar algumas questões sobre as características da obra machadiana. Então, uma linguagem irônica, crítica da realidade, analisa o comportamento das pessoas, o comportamento social, através de seus personagens. Também revela o lado negativo, dentre outros, bem ao gosto das características da literatura realista. Então, recomendo que você leia os contos de Machado de Assis. São muito bons, você vai perceber os meandres do enredo, você vai curtir, com certeza. Aqui a assinatura do autor, em homenagem, então Machado de Assis assinava assim. E começamos com o título, A Causa Secreta. Então, nesse conto a gente vai perceber traços fortes do realismo, Garcia encontra-se sozinho no velório. E nesse instante ele sente um forte desejo de beijar a face da já desfeita Maria Luísa. Então, a face já estava desfeita, ele quer beijar a mulher lá. Vamos ver. O beijo. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado, irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Atividade 1. Vem cá. Oi, tô vendo o caderno aí? Caneta, lápis, borracha? Beleza, tudo certinho. Podemos começar a atividade então. Então, vamos embora. O texto é um trecho do conto A Causa Secreta de Machado de Assis, em que o leitor é levado, por meio de estratégias narrativas, a observar a cena junto com o personagem. O que eu quero? Que você comprove com passagens do texto quem é o observador. Combinado? Faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei. Vamos gabaritar a atividade? Eu te pedi, comprove com passagens do texto quem é o observador. Retomando o texto, o beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borbotões. Lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral, que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Então, com passagens do texto, que eu retomei aqui a leitura para você observar, o que você viu? Que o Fortunato é o observador. O narrador diz que ele, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Você percebeu aqui, então, que o Fortunato é o observador. Atividade 2. O texto é um trecho do conto Causa Secreta, de Machado de Assis, em que o leitor é levado por meio de estratégias narrativas a observar a cena junto com a personagem. Explique com as suas palavras, a cena observada. Então, a ideia do observar, né? Então, o que você vai me explicar dessa cena? Faz aí, que eu volto daqui a pouco conferir contigo. Oiê, estamos aqui. Vamos conferir então a análise desse trecho. Eu te pedi para você explicar com as suas palavras a cena observada. Então, em síntese, mais ou menos o que aconteceu. Fortunato está de pé na porta e observa cuidadosamente os gestos do amigo Garcia, do momento em que se aproxima de Maria Luísa até a insinuação de beijo.
Esse momento de observação da dor alheia é surpreendente. Então, o interessante aqui é você pegar essa essência. Fez aí com as suas palavras, mas confere se está mais ou menos dentro disso. Combinado? Atividade 3. O que singulariza esse procedimento narrativo? Como é o registro e qual é o tipo de narrador? Pode fazer no caderno sim, que eu volto daqui a pouco gabaritar contigo. Combinado? Voltei. Conferiremos então? Olha, o que singulariza esse procedimento narrativo? Então, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. Como é o registro, né? Então, evidenciando dessa forma o prazer da personagem em relação a quê? Ao sofrimento alheio. Eu te perguntei qual é o tipo de narrador. Então, narrador onisciente. Mas vamos recordar quais são os tipos de narrador que nós poderíamos ter. O narrador personagem, narrador observador e o narrador onisciente. Qual é a diferença? Narrador personagem, ele participa, né? Eu estou aqui falando, ó, narrador é personagem. Narrador observador, eu diria, ela está ali falando. E o narrador onisciente, o que seria? Olha, ela estava lá, eu percebi que ela estava falando, que ela gostava de falar, tal, eu percebo que ela vai falar mais. Então, o que acontece? No narrador onisciente, ele sabe o que a personagem pensa, faz e como ela vai agir dali para frente. É como se ele tivesse visto de cima, assim. Diferente do narrador observador, que parece que está lá no cantinho, só olhando, e do narrador personagem. Dito isso, vamos em frente.
A causa secreta. Texto. Garcia estava atônito. Olhou para ele, viu-o sentar-se tranquilamente, estirar as pernas, meter as mãos nas algibeiras das calças e fitar os olhos no ferido. Os olhos eram claros, cor de chumbo, moviam-se devagar e tinham a expressão dura, seca e fria, cara magra e pálida, uma tira estreita de barba por baixo do queixo e de uma têmpora a outra curta, ruiva e rara. Teria 40 anos. De quando em quando, voltava-se para o estudante e perguntava alguma coisa acerca do ferido, mas tornava logo a olhar para ele, enquanto o rapaz lhe dava a resposta. A sensação que o estudante recebia era de repulsa, ao mesmo tempo que de curiosidade. Não podia negar que estava assistindo a um ato de rara dedicação. E se era desinteressado como parecia, não havia mais que aceitar o coração humano como um poço de mistérios. Então, do texto aqui, várias histórias. A proposta da atividade 4, qual é, professora? Essa aqui, ó. A partir da análise do trecho do conto, podemos dizer que o texto classifica-se como predominantemente narrativo ou descritivo. O que você achou? Justifique. Vou retomar aqui, ó. Esse trecho é narrativo ou descritivo? Será que ele dá detalhes da aparência? O que ele faz, né? Então, pensa aí que eu não vou dar spoiler da resposta, que eu volto daqui a pouco conferir contigo. Voltei. Vem comigo conferir aqui então o gabaritinho. É agora, não demora. Vamos embora.
Ronaldo, tudo certo aí? Podemos conferir? Vamos? Então faz o sinal de conferir aí que eu quero aprender hoje. Aê! Vambora, gente! Eu perguntei, a partir da análise do trecho do conto, como ele se classifica? Se narrativo ou descritivo? Vou retomar com você o trecho do conto para você ter certeza se fez a resposta certa. De quando em quando, voltava-se para o estudante, perguntava alguma coisa acerca do ferido, mas tornava-se logo a olhar para ele, enquanto o rapaz lhe dava a resposta. A sensação que o estudante recebia era de repulsa ao mesmo tempo que curiosidade. Não podia negar que estava assistindo a um ato de rara dedicação. E se era desinteressado, como parecia, não havia mais de aceitar o coração humano como poço de mistérios. Então, predominantemente o quê? Narrativo descritivo. Apresenta, então, passagens descritivas, estáticas, feitas pelo narrador, com a intenção do quê? De caracterizar as personagens e o ambiente, fornecendo ao leitor dados significativos para ambos. Conto. Vamos retomar aqui, o que é o conto. Então, conto é uma narrativa ficcional, mais curta que o romance, porém mais densa que a crônica. Possui um texto conciso, né, com um conflito que se encaminha rapidamente para o desfecho. Então, é importante você perceber essa caracterização do conto. No conto, inclusive, sempre tem ali um clímax, alguma coisa que vai suscitar a tua curiosidade sobre o final. O que aprendemos? Lemos trechos do conto A Causa Secreta, de Machado de Assis, e observamos as características dos elementos narrativos presentes, né, nesses trechos de contos. Então é importante você perceber que na obra de Machado de Assis, você tem muito impacto do quê? Da escola realista, né? É uma análise das sensações das personagens, o que a personagem está pensando, aquela análise psicológica, é uma marca registrada machadiana. Nesse vídeo, falamos sobre conto. Espero que vocês tenham gostado e até breve.